Exato. E a gente sabe que data centers são o coração dos serviços digitais que usamos todos os dias. Mas, o que muita gente talvez não saiba é que eles consomem bastante água para resfriamento. Não é, Bia? Pois é, essa técnica de resfriamento líquido é crucial, Rick. Ela é usada porque reduz o consumo de energia em cerca de 10%, quando comparada ao resfriamento a ar. Então é uma escolha de eficiência, mas que traz uma pegada hídrica. E o Google, aparentemente, está super empenhado em minimizar esse impacto nos recursos hídricos locais. Eles estabeleceram 5 compromissos principais. Isso mostra uma seriedade que eu acho que vale a pena detalhar. Totalmente. O primeiro, e talvez o mais ambicioso, é a reposição hídrica. Eles planejam repor mais água do que consomem até 2030. Até 2030. Isso significa mais que o dobro do uso de 2024, sabe? Totalizando algo em torno de 19 bilhões de galões anuais. É um volume, colossal. É impressionante, Rick. 19 bilhões de galões é muita água. E o segundo compromisso que achei bem interessante é a infraestrutura. O Google vai ajudar a modernizar a infraestrutura local de água e esgoto. Sim, e já comprometeram mais de 500 milhões de dólares para essa iniciativa vital. $500 bilhão para a infraestrutura, Bia. Isso não é brincadeira. Não é mesmo? Isso mostra que eles estão pensando em soluções de longo prazo, impactando positivamente as comunidades. E o terceiro compromisso é a proteção, não é? Isso. Proteção. A empresa vai utilizar resfriamento a ar ou água reciclada em bacias hidrográficas de alto risco para novos data centers. Uma abordagem muito mais consciente e preventiva, concorda? Absolutamente. Em áreas de alto risco, é fundamental ter essa cautela extra. É uma medida inteligente para evitar estresses hídricos. E a transparência, Rick, é o quarto pilar. Isso me pegou. A transparência é game changer, Bia. O Google será o primeiro grande provedor de nuvem a divulgar anualmente seu uso de água. Isso estabelece um novo padrão para toda a indústria, não acha? Sem dúvida. É um passo gigante para a responsabilidade corporativa. Obriga outros a seguir o exemplo. E por fim, o quinto compromisso, buscar soluções alternativas. Exatamente. Soluções alternativas. Isso inclui a pesquisa e implementação de práticas como o reuso de águas residuais tratadas. Sempre visando inovação e sustentabilidade. Essa busca por novas soluções é vital. É uma visão holística, Rick. Não é só reduzir o consumo, é também inovar no tratamento e reuso. Mas eles mencionaram algo mais, não foi? Um investimento adicional e centenas de propostas avaliadas? Sim. Além dos 5 compromissos, eles anunciaram um investimento de $17 milhões para novos projetos em 7 estados diferentes. E o mais surpreendente, para mim, é que estão avaliando mais de 700 propostas que surgiram de sua solicitação de informações sobre reposição hídrica. 700 propostas. Uau! 700 propostas é um número gigantesco. Isso mostra que há uma comunidade inteira, talvez pesquisadores, startups, pensando em soluções criativas para esse desafio da água. E o Google está disposto a ouvir. Exato. É um ecossistema se formando em torno disso. E o objetivo central de todas essas ações, é bem claro, garantir um uso de água responsável e transparente, protegendo a saúde a longo prazo das bacias hidrográficas. É uma meta ambiciosa, mas necessária. Especialmente para uma empresa do porte do Google, que tem um impacto global. Mas Rick, você acha que esses $500 milhões para a infraestrutura são suficientes? Ou é apenas um começo para algo muito maior? Boa pergunta, Bia. 500 milhões, por um lado, parece um valor enorme, não é? Mas, pensando na escala dos problemas hídricos globais e na complexidade da infraestrutura, pode ser, sim, um começo. Um começo muito robusto, mas ainda um começo. É como um Kickstarter para engajar as comunidades e os governos locais. Eu concordo.
E a questão da transparência, de divulgar anualmente o uso de água, você acha que isso vai realmente, sabe, forçar a mão de outras grandes empresas de tecnologia a fazerem o mesmo? Porque o consumo é massivo em toda a indústria. Ah, eu tenho certeza que sim, Bia. Quando um líder de mercado como o Google estabelece um padrão, é difícil para os concorrentes ignorarem. Ninguém quer ficar para trás em termos de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Imagine o backlash se outras grandes empresas não divulgarem seus dados. É, quase uma pressão de mercado e de imagem pública. É uma jogada inteligente, então. Cria um benchmarking e, ao mesmo tempo, melhora a própria reputação. E sobre a reposição hídrica, até 2030, mais que o dobro, é uma meta agressiva. Você acredita que eles têm a capacidade tecnológica e logística para alcançar isso? Olha, Bia, se tem uma empresa com recursos e capacidade para investir em pesquisa e desenvolvimento, é o Google. Eles estão avaliando mais de 700 propostas. Isso já indica um esforço massivo em busca de soluções inovadoras. É um desafio e tanto, mas, eles parecem estar levando a sério, com o apoio de muita gente pensando nisso. A escala é o que impressiona. Sim, a escala é impressionante. E o fato de estarem focando também em áreas de alto risco para novos data centers, usando resfriamento a ar ou água reciclada, isso é, proativo, não reativo. Mostra uma mudança de mentalidade. Exatamente. É uma visão de futuro, pensando na sustentabilidade a longo prazo. Não é só sobre hoje, é sobre as próximas décadas. E o que isso significa para o futuro da computação em nuvem, sabe? Talvez, a gente veja data centers se tornando verdadeiros exemplos de ecoeficiência. Seria incrível. Imagina se todo data center pudesse ser um polo de sustentabilidade hídrica, contribuindo ativamente para as bacias onde estão inseridos. Seria revolucionário. E é o tipo de conversa que precisamos ter, porque a tecnologia avança, mas a responsabilidade ambiental precisa avançar junto. Esse é o ponto-chave desses anúncios do Google, na minha opinião. Concordo plenamente, Rick. É a tecnologia a serviço de um propósito maior, um propósito ambiental. É um exemplo que, esperemos, seja seguido por muitos. Porque o impacto cumulativo de todas as grandes empresas pode ser transformador. E pensar que a água é um recurso tão vital e muitas vezes subestimado, não é? Vê-la no centro das estratégias de uma Big Tech é um sinal de que estamos, talvez, aprendendo. Um sinal de maturidade, eu diria. E de reconhecimento da interdependência entre tecnologia, sociedade e meio ambiente. Não dá para separar mais.